Olá, está começando o Tribcontcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó e eu estou aqui com meus colegas de bancada, Pérez Andrade e Marcelo Massaro, advogados tributaristas. E o nosso tema de hoje é que o STF isentou as empresas de multa em quebra de coisa julgada, né? Nós vamos falar então hoje sobre a coisa julgada. Fique ligado, se você gosta do nosso conteúdo, quer acompanhar assuntos de notícias tributárias, você pode olhar aqui nos nossos comentários, todos os nossos canais, aqui no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, curta, compartilhe. Bom, o STF analisou então recentemente, Marcelo, Pérez, bom dia primeiramente. Bom dia. Bom dia, Bom bom dia. dia. O STF analisou recentemente as consequências da chamada quebra da coisa julgada, né, em relação às empresas que deixaram de recolher a contribuição social sobre o lucro líquido, pensando que elas tinham uma segurança jurídica, porque elas tinham uma decisão judicial já transitada em julgada que liberavam elas de recolher este tributo. Mas recentemente houve uma mudança de entendimento, né? E esse julgamento agora do Supremo, na verdade, é um complemento de um julgamento do ano passado, não é mesmo? Que eles decidiram por unanimidade que a chamada coisa julgada, ela, se fosse de forma continuada todo mês, perdia os seus efeitos caso a corte se pronunciasse em sentido contrário. Então, a primeira pergunta agora vai para o Pérez. Périson, qual foi o conteúdo dessa decisão de agora do STF? O que muda em relação ao entendimento anterior? Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Marcelo? Bom, esse assunto bastante intrincado trouxe uma certa, não vou dizer revolta, mas um certo inconformismo da comunidade jurídica. O Supremo Tribunal Federal, em fevereiro do ano passado, ele deu uma interpretação para a coisa julgada que para muitos contrariou a própria coisa julgada. Mas aqui nós vamos fazer essa análise não com o intuito de criticar somente a postura, que é sempre válido, porque temos que sempre fazer uma crítica sobre aquilo que nos incomoda e que entendemos que deva ser objeto de uma mudança, mas a situação atual em que nós temos uma coisa julgada um pouco mais elástica. O que decidiu o Supremo? Diversas empresas ingressaram com ações questionando a contribuição social sobre o lucro líquido, né, que foi instituída em 89 e que, num primeiro momento, foi declarada inconstitucional por diversas decisões judiciais de tribunais que assim restaram irrecorridas naquele momento. A matéria não chegou a ser decidida pelo Supremo Tribunal naquele primeiro momento. Então, várias empresas, e empresas grandes, não recolhem CSL, não recolhiam pelo menos CSL desde do início dessa instituição, são 9% sobre o lucro real, ou o lucro presumido, o lucro arbitrado, mas são 9% que essas empresas não recolhem, o que causa uma certa distorção no mercado, porque você tem a universalidade das empresas pagando e algumas grandes empresas que tiveram sorte, vamos dizer assim, de ter coisas julgadas, acabaram se valendo disso para não recolher esse tributo. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a matéria e declarou constitucional a CSL. O que o Supremo fez em fevereiro do ano passado foi analisar, olha, quando o Supremo muda o seu entendimento, ou cria um entendimento diverso daquele que existia nas instâncias inferiores sobre uma determinada matéria, quer dizer, devem ou não as empresas se adequarem, mesmo aquelas que têm uma coisa julgada anterior. O Supremo decidiu que deve haver adaptação imediata. Quer dizer, que essas empresas, a partir da mudança de entendimento do Supremo, elas têm que se adequar a despeito da sua coisa julgada anterior. Se a coisa julgada for posterior, o Supremo decidiu, olha, aí cabe uma ação rescisória que tem um prazo de 2 anos. Mas se a decisão tiver sido tomada dentro do que a gente chama de repercussão geral, não há necessidade de ação rescisória, a implementação é imediata. Bom, mas o Supremo só decidiu que a partir da mudança de entendimento a coisa julgada não valia mais, não surtia mais efeitos em relação a tributos de prestação continuada, em 2023. Então as empresas estavam pedindo o que a gente chama de modulação. Falou, olha, já que você, tudo bem, agora
tá entendido. Você mudou de ideia, eu tenho que mudar o procedimento, a minha coisa julgada perdeu o efeito. Mas você decidiu isso agora. Então, não me cobre, por favor, de 2007 a 2023, porque isso vai trazer um ônus muito grande, isso viola a segurança jurídica, isso contraria a justa expectativa de investidores e tudo mais. O Supremo, em fevereiro de 2023, falou, não, 2007 você já deveria saber que seria assim, que era devido ao tributo, você que arriscou. Né? Você tomou um risco, agora o risco está se concretizando. E agora, recentemente, o STF, diante de embargos de declaração apresentados pela empresa interessada, ele se manifestou. Não, tudo bem, você recolhe, mas sem a multa. Ele continuou exigindo, continuou mantendo o mesmo entendimento, mas parece que, olha, pode ser que você tenha sido surpreendido, então você pode recolher sem multa. O que foi uma decepção. Acho que não decepção, porque ninguém esperava que isso fosse alterado, essa que é a verdade. Mas uma triste constatação de que, efetivamente, hoje nós temos uma coisa julgada diferente, uma coisa julgada um pouco mais flexível, né? Para você, Marcelo, qual que é o impacto disso, o prejuízo de tudo isso para a segurança jurídica? Olha, Luciana, na verdade, como o Perisson bem colocou, a questão do julgamento do Supremo gerou muita repercussão no universo jurídico, porque realmente foi uma mudança de paradigma em relação à coisa julgada. Então é muito difícil você explicar, por exemplo, para um empresário, para uma empresa internacional, como que fica quando o advogado e o contador, por exemplo, disseram, você está seguro, porque você tem uma coisa julgada, você tem um processo finalizado antes da decisão do Supremo. E agora ele deixou de recolher e agora vai ter que recolher mesmo que sem multa. Aliás, a multa, aqui o Supremo nada mais fez do que o básico que o próprio Código Tributário Nacional já prevê no artigo 112, artigo 100, parágrafo único, a interpretação mais favorável para o contribuinte, a exclusão de multas e encargos em casos em que há mudança de posicionamento dos tribunais. Então, assim, não foi nenhuma grande benesse que o Supremo fez, mas é o que nós temos hoje. Então, agora nós temos que ter essa preocupação em termos de segurança jurídica também. Você citou os investidores estrangeiros, então pergunto para você, Pérez, como que você explica então para um cliente estrangeiro essa questão da segurança jurídica, porque o Marcelo citou, é muito difícil explicar isso para um cliente estrangeiro. Como se explicar diante desse contexto? Olha, nós temos alguns clientes estrangeiros e a nossa explicação foi Brazilian Legal Certainty. Quer dizer, nós temos um jeito nosso de definir o que é segurança jurídica, infelizmente. E diante disso, o que o investidor vai dizer? Bom, eu vou repensar os meus investimentos, porque realmente, se você disser para um estrangeiro que a carga tributária é 1000%, ele vai trabalhar com os 1000% e vai colocar a margem de lucro dele e vai obter resultado. Né? Para ele, pior do que a carga tributária alta para um país é a carga tributária incerta. Porque para esse cliente, ele vai me dizer, poxa, 1000% eu estava preparado. Já tinha lá um lucro de 1.200%. Agora, se você me fala que a carga tributária é 10%, eu planejo o meu preço, o meu plano de negócios, o meu desenvolvimento, o meu investimento, contando que vou ter um lucro de 20, 30, não sei qual é o lucro, depende da concorrência, mas ele vai se planejar. E depois isso muda, olha, tem mais 9%. Você fala, de onde que eu vou tirar os 9%? Aí é que você tem, vamos dizer, descontinuidade de negócio e numa dessas um CEO cai, porque como é que ele vai justificar para a matriz no exterior, na Alemanha, que olha, mudou porque aquela nossa coisa julgada não vale mais, nós também entendíamos que se fosse mudar seria do momento em que fosse definido que era assim a interpretação correta, nós voltaríamos a pagar somente agora. Então ninguém tinha isso em balanço, diversamente do que foi dito lá nos votos, que as empresas elas correram risco. Na verdade, ninguém correu esse risco.
Né? O estrangeiro não tem medo de correr risco, ele só quer saber qual é o risco que ele vai correr. É o risco de mercado, de ter uma guerra, de ter uma pandemia, de ter ou vai ser um risco de boa-fé das instituições, ou então de segurança das instituições do país onde que ele está. É diferente, a implicação também é diferente. Quer dizer, então, Pereson, Marcelo, que então, não, com a mudança ou a fixação de um entendimento do STF sobre determinado assunto tributário, tem efeitos diversos também, a depender de quem perdeu essa discussão. Né? Quando o fisco, o governo está errado, eles teriam que devolver valores pagos indevidamente, eles, por serem inconstitucional, eles têm eles olham e decidem de uma forma, porque eles vão modular cada caso, é um caso. Quando é o contribuinte, então ele acaba tendo que devolver só liberado da multa. Vocês podiam comentar um pouquinho isso, sobre esses efeitos diversos que a decisão do Supremo traz? Na verdade, o Supremo está agora com um padrão de se preocupar com a questão econômica. Então, a gente tem visto em vários julgados que o caminho de julgamento tem sido uma preocupação com o orçamento público, com os recursos. Então, não é o caminho mais adequado para o Supremo ter, porque não é papel do Supremo pensar em orçamento. O papel do Supremo é defender a Constituição, é defender os direitos, né? Defender o que a Constituição prevê. E a gente já teve um histórico passado nos expurgos inflacionários, por exemplo, que o impacto econômico poderia gerar um rombo de caixa, e a solução que foi dada para isso pelo governo foi uma lei complementar, instituindo uma contribuição específica para bancar aqueles recursos, um acordo, uma forma de pagamento, como a gente vai devolver aquele dinheiro para os contribuintes. Então, eu acho que uma questão sobre crítica... o FGTS, né? É sobre o FGTS, os expurgos do FGTS, que está se repetindo agora a história, né? É verdade. 20 e poucos anos depois, a mesma história se repete, mas o desfecho é totalmente diferente. Exatamente. E agora a gente, na verdade, a gente está vendo o Supremo agindo dessa forma. Não é a forma mais adequada do meu ponto de vista, mas é o que é. Então a gente tem que estar pronto para já se planejar e para esperar posicionamentos do Supremo nessas condições. Nessas circunstâncias. E como é que os contadores e as empresas devem se preparar, né, diante dessa mudança de entendimento da coisa julgada para evitar surpresas desagradáveis? Bom, agora nós temos que nos adequar à nova coisa julgada, ao novo normal da coisa julgada, né? Antigamente, a decisão transitou em julgado, quer dizer, não cabem mais recursos. Passou-se 2 anos, que é o prazo da ação rescisória, que cabe também em algumas hipóteses excepcionais, não é regra. Qualquer decisão que transita em julgado poder ser rescindida. Tem requisitos legais, são situações específicas. Mas passado esse prazo, a regra era, isso é pedra que não se muda, né? É uma pedra de toque que não se muda, assim como o direito adquirido, assim como um princípio da legalidade. Hoje nós temos uma coisa julgada que ela vamos dizer, sofreu um upgrade do Supremo, segundo a nova visão do Supremo, e com um fundo de preocupação econômico, que o Marcelo mencionou, que você tem uma coisa julgada, ela é imutável, até o momento que o Supremo mudar de ideia. Se o Supremo mudar de ideia num tema de repercussão geral, muda-se aquela coisa julgada, perde os efeitos automaticamente. Eu tenho já que reunir advogado, contador, financeiro e refazer os planos da empresa. A única coisa que é observada, que foi salientada no julgamento do Supremo, é o respeito ao princípio da anterioridade e da anualidade. Então vamos dizer que a mudança de entendimento do Supremo tem ocorrido em março, em relação a contribuição previdenciária, né? Aqui, hipoteticamente, nem sei se foi em março, foi o entendimento de 2017, não me recordo de 2007, não me recordo o mês. Mas vamos dizer que mudou o entendimento em março. É contribuição social, então princípio da anterioridade nonagesimal. 90 dias depois, você tem que passar a recolher. Então você tem 90 dias para refazer todos os seus planos de negócio, rever a sua contabilidade, rever o SAP, rever tudo.
tá certo? Depois não adianta chorar, porque essa oportunidade ninguém sabia que ia acabar assim. Então, por isso que realmente fomos todos surpreendidos. Mas agora não existe mais surpresa. É esse o novo normal da coisa julgada. Então, contadores, advogados, financeiros têm que se adaptar a essa nova realidade. Realmente esse é um assunto bem relevante para ficar atento. Obrigada, Perisson. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Obrigada Luciana. à nossa audiência. E esse foi o Tribcontcast, Tributário para Contadores. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e até a próxima. Até.